Boa tarde, irmãos. Paz sejam com todos. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Ministério do Louvor. Irmãos, eu ainda nesse momento te convido a curvar a sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos, te pedimos que o Senhor nos traga a iluminação pelas tuas escrituras, que o Senhor abra o nosso entendimento e que a tua palavra, Senhor, venha nos alimentar, nos fortalecer, nos limpar, Senhor. E nós queremos glorificar o teu nome em todo momento. Amém, Jesus. Queridos, nós estamos com o tema do nosso simpósio, cultivando e guardando a cultura do reino, o reino de Deus. Dentro do nosso tema nacional, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a minha parte, a minha incumbência é de falar de os homens no reino de Deus. Esse simpósio está bem específico e nós estamos, então, tratando com cada sala, com cada grupo, e os homens, essa parte que me cabe. Homens que guardaram a cultura do reino. Nós vamos falar sobre alguns homens de Deus que fizeram a diferença. Qual foi o posicionamento desses homens, como estes homens foram usados por Deus e qual foi o exemplo que eles nos deixam. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis 6. Tiago. Abre a tua Bíblia em Gênesis 6. Gênesis 6, eu não vou falar na íntegra todos os versículos, existem versículos chaves, então, o versículo 1. Queridos, uma breve introdução do que se passava naquele contexto. Buscando homens de Deus que cultivaram e guardaram a cultura do reino, que tiveram postura espiritual aprovada, encontramos a história de vida de vários servos de Deus que creram nas promessas. Entretanto, uma história bíblica nos chama a atenção de um remanescente. Era leal e verdadeiro ao Senhor. Vivia diante de uma sociedade muito parecida com a dos nossos dias. Com a dos nossos dias atuais. Naqueles dias, as pessoas estavam distantes de Deus, buscando seus próprios interesses. Eles dedicavam-se em fazer coisas más, estavam corrompidos pelos prazeres da carne. Então Deus passa os seus olhos sobre a terra e se arrepende de ter criado a humanidade. O versículo 1 de Gênesis 6, versículo 1, vai nos dizer o seguinte: e aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O versículo 6 diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aquele momento, e não muito diferente do que se passa hoje, o mundo ele está tão pesado, as pessoas têm trocado os valores, onde o que é certo se torna errado e o errado certo, pessoas cada vez mais distantes da palavra de Deus, se achando autossuficientes e achando que a Bíblia
é apenas um livro antigo, desatualizado diante da sociedade. Mas ali em meio àquela humanidade depravada, o servo de Deus permanece na sua postura, uma postura espiritual. Ele era íntegro e não cedeu aos costumes pagãos e ao cotidiano pecaminoso. Deus viu esse homem, assim ele também nos vê. Queridos, pode passar, Tiago. Tiago, volta um pouquinho, por favor. Mais um, Tiago, pode passar. Isso, obrigado. Queridos, em Gênesis 6, versículo 8, a palavra do Senhor começa a apresentar a vida desse homem, esse homem chamado Noé. Então diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa passagem, esse versículo, né, eu até deixei marcado ali em vermelho, porque Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A tradução, Noé achou graça, é exata, mas o significado é expresso pela ordem inversa. Na verdade, a graça do Senhor acha a vida de Noé. Amém? E esse homem, ele tem a seguinte postura. Você vê no versículo 9, e a presença do Senhor sobre a vida dele tem a seguinte postura que ele apresenta. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Nós vemos aqui as características da vida desse homem. Ele era reto e justo. E o que era mais importante, Noé andava com Deus. Aí nós temos a seguinte compreensão. Então, Noé era um cara perfeito? Não. Dentro daquela sociedade pecaminosa, dentro daquela sociedade corrompida, Noé era íntegro, ele era justo, ele era verdadeiro, ele cultivava e guardava a cultura do reino, diante de uma sociedade que estava distante do Senhor, que estava cada vez mais voltado para as coisas do mal, da carnalidade. Noé preservava. Pode passar, Tiago. Queridos, em Hebreus, capítulo 11, o verso 7, vai nos dizer que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. A palavra divinamente avisado, ela tem o entendimento de ter recebido uma palavra divina. E a palavra temeu tem a compreensão de ter sensibilidade espiritual à palavra de Deus. Então Noé, recebendo essa palavra divina e tendo uma sensibilidade espiritual, ele obedece, ele começa a construir a arca. E esse ato que ele toma, ele leva a salvação para a sua família. Essa é uma postura de fé, uma postura espiritual. Ele leva a salvação para a família dele. E o ato de Noé confiar, de obedecer, ele condena o mundo, porque apenas Noé servia, apenas Noé ele acreditava, então ele leva a salvação até a família dele. Queridos, nós vimos até aqui, pode passar, Tiago. Nós vimos até aqui a postura de Noé. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 25. Eu vou ler também alguns versículos chaves. Pode passar, Tiago. Se você quiser acompanhar pelo telão, apesar de ter perdido um pouquinho de informação, mas é possível. Mas mantenha a sua Bíblia aberta. O contexto que se passa ali, Israel se esqueceu do seu Deus. Ele vive no pecado, Israel estava no pecado. E por isso, durante 40 anos, ficaram na mão dos filisteus. Juízes 13, o versículo 2 vai nos dizer que havia um homem de Zora,
da tribo de Dan, cujo nome era Manoa. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho, porque eis que tu conceberás e terás um filho, o verso 5, sobre cujo cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Queridos, o contexto de Israel estar em pecado, longe de Deus, e de Israel estar nas mãos dos filisteus sofrendo, nós vemos aqui a postura desse homem chamado Manoa, e o anjo, ele vai até a esposa, e ali ele menciona, olha, ele faz algumas advertências: não beba bebida forte, não tome vinho, e nem coma comida impura, porque do teu ventre virá um que será nazireu de Deus, e ele vai começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Quando ela passa isso para Manoa, qual é a postura que esse homem toma? Qual é o modo de agir desse homem? O verso 8 vai nos dizer: então Manoa orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Queridos, Manoa, no mesmo momento que ele recebe essa informação da esposa, ele crê imediatamente. Manoa e a sua esposa já não eram novos, mas já não eram jovens, já eram maduros, e naquele período principalmente, você ter um filho era uma bênção. Assim como é hoje, não é uma bênção ter filhos? É uma bênção. Então Manoa, acima de ser uma bênção, ele compreende que o propósito desse menino é maior. O propósito desse menino seria de iniciar a salvação de Israel das mãos dos filisteus. Então ele vai orar ao Senhor, ele vai buscar o Senhor para que o anjo, na verdade Manoa não tinha nem entendimento que aquele era um anjo. Ele acreditava provavelmente que seria um profeta, um homem de Deus, mas ele pede ao Senhor. E esse anjo, esse homem novamente volta a falar com a sua esposa, e a esposa vai chamar Manoa. Então Manoa tem um contato com esse homem, é o verso 12. O verso 12 vai nos dizer da seguinte maneira: então disse Manoa dizendo isso para o homem de Deus, o anjo: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Nós percebemos aqui que Manoa, ele tem uma preocupação com o modo de viver, de como orientar, de como instruir o filho. Ele tem essa preocupação porque está acima do sonho dele de ser pai, está acima dessa bênção de ser pai, mas é o propósito do filho de estar agindo, de estar livrando Israel das mãos dos filisteus. Queridos, aqui nós temos uma compreensão do seguinte: o mundo tem um palavreado que seria da seguinte: os filhos são para quem? Para o mundo, é isso? Negativo. Os filhos não são para o mundo, os filhos são para os propósitos de Deus que nós temos. É para isso que nós temos filhos. E Manoa vai buscar o Senhor para direcionar qual é o propósito de Deus na vida daquele menino. Ele tinha essa preocupação. Você tem orado pela vida do seu filho? Você tem orado pelos propósitos de Deus na vida do seu filho? Então o Senhor nos chama, nos atenta para isso. Às vezes nós temos um filho lá, aquele bebezinho, a gente fala: nossa, olha, o meu filho, vai ficar aqui comigo. Não, esse filho é para os propósitos do Senhor, para que o Senhor possa ganhar almas, para que o Senhor possa livrar muitos das mãos do inimigo de ir para o inferno.
Queridos, Manoa ainda não tinha compreensão de que se tratava de um anjo. Então ele oferece a esse homem que, se ele quisesse, que ele iria retê-lo para que ele pudesse comer ali um cabrito, né, servir a ele um alimento. E o anjo disse para ele que ele não iria comer do alimento, mas instrui a ele que ele levantasse um altar de adoração. Então o verso 19 diz assim: então Manoa tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, e vendo-o Manoa e sua mulher, e sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vem do Manoa e sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto. Aqui eles têm uma compreensão de que realmente se tratava não de um homem, mas de um anjo. E ainda mais, queridos, você percebe na tua Bíblia aí que o anjo está em A maiúsculo, não é? E não se tratava de um simples anjo, mas uma teofania. O que é isso? É uma aparição de Deus em forma de anjo. Em Manoa, em uns versículos anteriores, ele questiona qual que era o nome daquele homem. E o anjo diz para ele que não diria o nome dele, mas diz que é maravilhoso. E nós vemos em Isaías 9, verso 6, a palavra do Senhor diz que um dos nomes de Jesus é maravilhoso. Então se tratava de uma cristofania, era uma aparição de Cristo antes da sua encarnação. O versículo 21 vai nos dizer: e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoa, nem a sua mulher. Então conheceu Manoa que era o anjo do Senhor. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor abençoou. Queridos, pode passar, Tiago, por favor. O que nós aprendemos com a vida e a postura de Manoa? Que nós devemos orar pelos propósitos de Deus na vida dos nossos filhos, que nós, ao receber uma promessa de Deus, nós temos que crer e não duvidar, buscar no Senhor de como criar os nossos filhos e levantar um altar de adoração ao Senhor. Tiago, pode passar, por favor. Ainda seguindo, eu gostaria que você abrisse em Lucas 2, verso 25, até o 35, nós vamos ver a história de Simeão. Ganhando tempo, Lucas 2, o verso 25 e 35, eu vou ler apenas alguns versículos chaves. Queridos, o versículo 25 vai nos dizer: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Queridos, tudo que nós sabemos a respeito da vida de Simeão está em Lucas. Lucas menciona a vida desse homem. Ele diz que ele era justo no que tocava a lei, devoto na forma de viver para Deus, seu coração estava voltado para a esperança messiânica, e o Espírito Santo estava sobre ele. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio sobre poucos homens. Não é mencionada a idade de Simeão, mas o Espírito Santo deu a ele a certeza que viveria tempo suficiente para ver o Messias. Quando Simeão vai ao templo e vê o menino Jesus, ele tem certeza de que a hora do cumprimento da promessa havia chegado. Queridos, eu destaco aqui a postura de Simeão. Um homem que ele recebe essa promessa que não morreria
antes de ver o Cristo do Senhor, então ele se mantém na postura, um homem que cultiva e guarda a cultura do reino, e ele então ali dirigido pelo próprio Espírito, porque quando a palavra de Deus diz aqui a respeito de guardar, de procederem segundo o uso da lei, o que quer dizer isso? Vários irmãos sabem, mas se tratava de que o menino, quando nascia, com 8 dias ele era circuncidado, e 33 dias era para a purificação da mãe. Então eles foram até o templo para poder levar o menino e apresentá-lo ao Senhor. Então Simeão, ele tem essa postura de estar ali, o Espírito Santo conduz até o templo. Então quando ele vai até o templo, ele se depara ali com o menino Jesus, e ele então não titubeia, ele tem certeza, ali aquele momento era a oportunidade da vida dele. Então ele pega a criança no colo, ele louva o Senhor, ele bendiz o ministério daquele menino. Pode passar, querido. Queridos, uma situação, uma postura de Simeão, é que ele não se entrega, ele não se deixa levar pela apostasia, ele mantém firme a postura de fé, que ele vai romper, ele vai alcançar a promessa. Ele não pendura a chuteira antes do tempo, ele mantém ali a postura dele. Amém? Pode passar, Tiago, por favor. Eu retorno sobre Noé. Nós vimos aqui as duas posturas da vida desses homens. Pode passar, Tiago. Pode passar. Pode passar, Tiago. Pode passar, Tiago. Queridos, a Bíblia vai nos dizer em Gênesis 6:18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. O 19 vai nos dizer: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. O 22 vai nos dizer: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Queridos, Noé, ele tem uma postura de obediência. Noé, ele inicia a construção da arca. Noé não entra na arca enquanto o Senhor não ordena, e nem sai da arca enquanto Deus não determina. Obediência. Nós devemos entender que quando somos obedientes, então somos vitoriosos. Pode passar, Tiago. Queridos, muitos conhecem Noé como o construtor da arca, mas a Bíblia, explicando a Bíblia, vai nos dizer, Pedro nos diz que Noé era um pregador. Em 2 Pedro 2:5, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé pregava, assim como nós temos pregado nesse mundo, e as pessoas zombam, não acreditam. Pode passar, Tiago. Jesus apresenta Noé como o que vai acontecer nos nossos dias, o dia do juízo. Jesus apresenta Noé como figura do que vai acontecer no dia do juízo. Diz assim, Mateus 24, do 37 ao 42: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Cristo menciona que aquele povo tinha um cotidiano normal, assim como temos hoje.
E aquele povo foi surpreendido com uma forte chuva. Queridos, não é o que o mundo pensa. O mundo pensa, e muitas das vezes nós temos esse engano de achar que está tudo tranquilo, que está tudo certo. Mas eu estou bem no meu serviço, eu estou com um carro novo, eu reformei a casa, minha casa com piscina, está tudo tranquilo. Eu não quero nem que Jesus venha nesse momento, porque está muito gostoso, está muito bom. Mas não é o que nós pensamos, mas é aquilo que o Senhor pensa. Aquele povo achava que estava tudo bem, até o dia que veio o dilúvio. Gênesis 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. A Bíblia diz aqui, nesse romper de grandes fontes do abismo, que as águas veio de duas formas: dos céus, 40 dias chovendo, e também dos lençóis freáticos, como uma água pressurizada, forte, subindo, devastando tudo que tinha naquele lugar. Gênesis 8:13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. E então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Queridos, a Bíblia não menciona, mas estudiosos dizem que provavelmente a arca levou 100 anos para ser construída. E Noé mantém uma postura firme de não arredar. Ele confia, ele acredita. Ele passa 100 anos ali construindo. Muitas das vezes nós recebemos uma promessa do Senhor. Passam-se alguns dias e nós já nos esquecemos da promessa do Senhor. Começamos a viver na igreja como se nós não tivéssemos promessa. Nós temos que manter essa postura firme, postura de fé, de adorador, crendo que nós temos uma promessa do Senhor. Aleluia. Pode passar, Tiago. Obrigado, é aí mesmo, Tiago. Em Gênesis 8:15, então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca tu e a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E qual é o posicionamento de Noé? Qual é a postura de Noé quando Deus manda ele sair da arca? O verso 20 vai nos dizer: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Noé levanta uma adoração ao Senhor. Essa é a postura do homem de Deus, que cultiva e guarda a cultura do reino, que cria os filhos. Se coloca de pé, querido. Cria os filhos na presença do Senhor. Assim como Simeão também crê, e ele não deixa a promessa, mas ele continua crendo firme, até o dia em que essa promessa se cumpre na vida dele. Assim é na nossa vida. Nós temos que crer, nós temos que manter firme, não pendurar a chuteira antes do tempo, mas ter a certeza daquilo que o Senhor tem nas nossas vidas vai se cumprir. É a sua chance, é a grande chance que você tem, e quando você deparar com ela, você vai estar na postura de fé. Você não vai estar desapercebido como esse povo estava desapercebido, e de repente Noé entra na arca e as águas enchem e esse povo tudo perece. Queridos, começa a adorar o Senhor, começa a glorificar ao Senhor, começa a bendizer o nome do Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem uma promessa na vida dos meus irmãos. O Senhor tem algo para fazer no nosso meio. Nós queremos avançar as tendas, nós queremos romper, Deus querido, todas as circunstâncias. Nós queremos glorificar o Teu nome e bendizê-lo, Deus. Nós queremos apresentar os nossos filhos em adoração ao Senhor, nos propósitos que o Senhor tem para a vida deles. Dirige, meu Deus, instrui, Senhor, renova, Senhor, a alegria do Teu
Deus.